Oferecimento Autoescola Cruz da Menina. Você na direção certa. Quarta-feira, dia 16 de outubro, vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículos 42 a 46. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de seres cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestre da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Isto é o que devereis praticar, que é negligenciar aquilo. O Divino Mestre dá-nos algumas lições, entre elas, falar-nos dos dízimos e também da coerência que devem ter as nossas atitudes. No Evangelho, segundo São Lucas, da missa de hoje, deste Evangelho que ora tratamos, ensina e aparece, de certa forma, a maneira correta de saber muito bem fazer o paralelo entre aquilo que fazemos e o que praticamos. É bastante extenso e concreto. Todo o pensamento do Senhor conclui que cada um de nós, em nossas atividades, devemos ser e viver a justiça, a caridade, a misericórdia, a fidelidade. Os dízimos do Antigo Testamento e o nosso atual colaboram para a vida da Igreja segundo as leis e os costumes, vão na mesma linha, mas dando valor da lei obrigatória às pequenas coisas, como faziam os mestres da lei, exigências que, de certa forma, ficava puramente num plano exterior. Ai dos que, igualmente, doutores da lei, que apenas pagam os dízimos e não vivem aquilo que deve ser vivido. É verdade que as pessoas que afinam tanto delicadeza, generosidade, o povo de Deus é muito bom. Tivemos também vivências recentes de pessoas que colhem e trazem para a igreja no chamado dízimo da agricultura para o culto e entre outras formas que podemos expressar. Mas todas elas nos levam de uma dimensão exterior, aquilo que vivemos de forma exterior, para uma dimensão interior. Eu vivo pessoalmente esta atitude, esta maneira de pagar, de ofertar, de doar, tem levado também a uma atitude interior de uma transformação. É isso que os evangelhos nos pedem, principalmente o amor ao próximo, para que possamos levar de uma dimensão prática a uma dimensão também existencial para uma dimensão prática. O bom pastor passa na frente do seu rebanho com bons propósitos e seguem também aqueles que, de certa forma, querem viver a experiência mais profunda. Então, nesta atitude agora do bom pastor por excelência, Cristo Jesus,
é que queremos também fazer a experiência com ele, levando da nossa dimensão individualista para uma dimensão também comunitária, de tal maneira que o bom pastor guia, fala e nós devemos escutar. E hoje, na atitude do bom pastor, vê também a atitude agora dos padres e líderes que manifestam cada vez mais a grandiosidade de ensinamentos que possam traduzir a nossa vida de uma dimensão apenas doutrinal para uma dimensão prática, o amor a Deus e o amor ao próximo. Por isso que a dimensão dizimal não fica simplesmente numa dimensão doutrinal, mas leva-nos também à preocupação com o próximo. E temos insistido muitas vezes a dimensão até mesmo do grande objeto da nossa entrega constante, que é a cruz, quando nos leva a uma experiência profunda de estar com Cristo, mas também estar com o outro. Por isso que o pagamento do dízimo, por exemplo, é uma exigência não simplesmente pensando num bem ou numa organização estrutural, mas também na dimensão missionária, na dimensão social e na dimensão caritativa. E até já falando em toda essa dimensão dizimal, hoje a Igreja alerta não só para 3 atitudes, dimensões, mas agora abre o desejo também de que possamos compreender a dimensão caritativa. Antes, apenas falava-se na dimensão religiosa, na dimensão missionária, na dimensão social. E hoje na dimensão caritativa, levando todos a essa certeza, dar, ofertar, sem ver a quem, tendo em vista que o padre, juntamente com o Conselho Econômico, tem a tarefa de fazer suprir também a necessidade de tantas pessoas que buscam, levando essa dimensão dizimal de uma dimensão não só prática ou de um pagamento, mas também a uma dimensão existencial e espiritual. Todos um feliz e abençoado dia. Oferecimento Autoescola Cruz da Menina. Você na direção certa.